Olá, sobre o caso Roberto Jefferson. Tá, duas coisas. Queria me posicionar primeiro como mulher e nesse ponto eu quero dizer que considero absolutamente grosseira, de uma brutalidade sem tamanho, a declaração que ele realizou contra a ministra Carmen Lúcia. Número 2. Agora eu gostaria de me posicionar tecnicamente como professora de direito. Mesmo sendo uma declaração de grosseria inenarrável, absurda, tecnicamente o que caberia nesse caso seria uma representação, uma queixa, né, por assim dizendo, uma representação da ministra Carmen Lúcia às autoridades policiais para haver a apuração se existiu crime de calúnia, difamação ou injúria, que são crimes considerados contra a honra. Tá? Esses crimes teriam que ser processados na primeira instância. Por que na primeira instância? Porque o Roberto Jefferson hoje é um cidadão comum, que não tem foro privilegiado. Ele não é uma autoridade constituída, ele não pode ser originariamente processado pelo Supremo Tribunal Federal, em hipótese nenhuma. E o que acabou de acontecer? Acabou de acontecer que, por causa dessas declarações horríveis, brutais que ele realizou contra a ministra Carmen Lúcia, por uma decisão de direito que a ministra Carmen Lúcia proferiu, que eu pessoalmente também discordo frontalmente, a grande maioria dos advogados, professores de direito discordam, porque ela admitiu a possibilidade de censura contra, inclusive, emissora de rádio e TV. Uma decisão que a Carmen Lúcia proferiu em que ela mesma reconhece a inconstitucionalidade da censura e acaba dizendo no final que só um pouquinho pode. Então, é uma decisão da ministra Carmen Lúcia que não tem qualquer coerência, não tem qualquer lógica, que coloca o Estado de Direito sob risco, que ameaça a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião. Então, nesse mérito, eu devo dizer que a opinião jurídica da ministra Carmen Lúcia é absolutamente insustentável, tá? Que foi o objeto da revolta do Roberto Jefferson, da maneira mais inapropriada, da maneira mais grosseira, da maneira mais rasteira possível. Então, a forma que o Roberto Jefferson utilizou foi absolutamente execrável, tá? Isso nós precisamos reconhecer. Mas ocorre que a ministra Carmen Lúcia não é uma mulher melhor ou superior acima de qualquer outra mulher brasileira. As mulheres frequentemente sofrem agressões verbais que são absolutamente descabidas, e os homens que proferem essas agressões não são presos da noite para o dia, né? Não é assim que funciona. Principalmente quando uma agressão é uma mera palavra, não existe qualquer lesão corporal. Então, o caso do Roberto Jefferson requeriria, conforme eu falei, uma representação da própria agredida, no caso a ministra Carmen Lúcia, para prosseguir e se tornar uma ação penal. O que não ocorreu, a gente não tem notícia de que isso tenha acontecido até agora. O que está acontecendo? O ministro Alexandre de Moraes, se baseando nessa declaração, nesse vídeo, determinou prisão novamente do Roberto Jefferson com base no descumprimento de medidas que deveriam ser obedecidas pelo Roberto Jefferson para ele ter o benefício da prisão domiciliar. Ocorre que o Roberto Jefferson nunca deveria ter sido preso da forma que ele foi preso, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, porque o inquérito, o processo que foi conduzido contra o Roberto Jefferson é eivado de nulidades insanáveis. Roberto Jefferson não é um deputado federal, ele não é uma autoridade constituída, ele jamais poderia ter sido inicialmente processado pelo Supremo Tribunal Federal. Como toda pessoa comum, como eu, como vocês, qualquer pessoa que cometa qualquer tipo de delito ou crime, ele deve ser inicialmente processado pela primeira instância.
E aí ele vai ter direito a fazer uso de todos os mecanismos de defesa, inclusive todos os recursos a que o Lula, o ex-presidente Lula, teve direito. Então, quando Roberto Jefferson não tem direito, não é processado pela primeira instância e lhe é negado o direito de fazer uso de todos os recursos a que o ex-presidente Lula teve direito quando foi processado na primeira instância, lá de Curitiba, e todos se lembram os recursos a que Lula teve direito, Roberto Jefferson está sendo absolutamente discriminado, isto é, de uma maneira que não é sustentável constitucionalmente no nosso ordenamento jurídico, porque todos devemos lembrar da nossa Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei. Então, se Lula, que era uma ex-autoridade constituída da República, né, ex-presidente, foi processado pela primeira instância, Roberto Jefferson, que é uma ex-autoridade constituída da República, como ex-deputado federal, só poderia também ser processado pela primeira instância, jamais pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um ponto de inconstitucionalidade e nulidade absoluta do processo que corre perante o Supremo Tribunal Federal contra o Roberto Jefferson e que justificou, né, de maneira injustificada, a prisão do Roberto Jefferson e depois o suposto benefício de uma prisão domiciliar a qual ele nunca deveria ter sido submetido. No caso de agora, o ministro Alexandre de Moraes está, então, reenviando o Roberto Jefferson para a prisão, usando novamente de um expediente absolutamente ilegal, né, dizendo que ele não cumpriu a eventuais regras aí para flexibilização da prisão no regime domiciliar e que agora ele deveria ser preso novamente. Então, por isso, eu acredito, aqui não é uma posição técnica, uma opinião pessoal minha, é que Roberto Jefferson, que é um homem conhecedor das leis, que já foi deputado federal, conhece todos os protocolos, conhece as regras de processo, conhece o direito brasileiro, sabe que ele está sendo submetido pela segunda vez a uma prisão completamente inconstitucional. E aí, é claro, o comportamento agressivo, descabido de utilizar armas ou bombas contra policiais. Mas notem que isso é o que costuma acontecer em regimes que não respeitam a Constituição Federal. O temor é que, isso eu digo com base em conhecimento da própria história, em regimes nos quais as prisões não são decretadas de maneira constitucional, não são decretadas de acordo com as leis vigentes, existe um grande apelo, um incentivo à agressão, porque as pessoas têm dificuldade de aceitar, né? Isso é parte do ser humano, isso exatamente já aconteceu no regime militar brasileiro, né, durante o AI-5, quando muitos tiveram enorme dificuldade de aceitar aquela censura inconstitucional, né, a imposição de regras completamente à revelia das leis passadas pelo Congresso Nacional. Então, situações como essa acabam desembocando em agressões, né, que não seriam, obviamente, desejáveis. Então, o caso do episódio Roberto Jefferson é lamentável, mas dá o diagnóstico preciso de uma situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, onde a Constituição Federal não está valendo mais nada. Nós temos um Supremo Tribunal Federal e agora um Tribunal Superior Eleitoral emitindo regras que são absolutamente descoladas da Constituição Federal brasileira.